7 horas mais 41 minutos, 7h41. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Manhã de sexta-feira, mais um dia bonito aqui em São Miguel do Iguaçu e mais um dia ventando bastante. E olha, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, um assunto que a gente deve dar toda a atenção e que haverão ações para que esse assunto fique mais latente ainda e que a gente possa continuar discutindo, continuar conversando, dialogando, porque eu acho que já deu, né? Porque quando a gente fala de feminicídio, que é o nosso assunto de hoje, é algo que parece que a gente está falando de 20, 30 anos atrás, mas ainda assim, a nível de Brasil, a gente tem números que preocupam. São Miguel do Iguaçu está promovendo aí a quarta caminhada de combate ao feminicídio, dia 22 de julho. Eu quero já fazer um agradecimento, vou trazer uns números a nível nacional, mas já antecipando que a nível estadual, pelo menos as ações estão surtindo efeito porque há uma redução, mas ainda a nível de Brasil a coisa parece que ainda não está conseguindo se estabelecer nesse sentido. E a gente vai tentar entender justamente nesse bate-papo. Eu quero fazer um agradecimento aqui à diretora do Departamento de Políticas Públicas das Mulheres, Aparecida Carradori, primeiro porque pela consideração que há 15 dias atrás mandou um convite oficial aqui para a Rádio Jornal, formalizando o pedido de espaço para a emissora, para a cobertura dos eventos, para a entrevista. Parabéns, tá? Isso, a gente se sente valorizado, a gente entende o papel do comunicador e de uma emissora que tem quase 40 anos de história, da importância que ela tem para a sociedade, é isso que a gente se coloca, e esse convite aqui, ele passa essa mensagem importante de significância, e é o que a gente quer também junto na sociedade, né? Cumprir. Então, parabéns aqui pela iniciativa, porque é uma data que está aqui já confirmada na nossa agenda, e vocês terão toda a preferência para a gente fazer essa cobertura, porque ela é muito especial. Num primeiro momento, eu estava conversando até aqui com a Aparecida Carradori, e a gente estava trocando números, né? Ela trouxe números bons. O Paraná diminuiu quase 20% dos feminicídios. Isso é uma grande notícia. Mas não quer dizer que a gente precisa se acomodar, a gente precisa entender que ainda tem muito caminho pela frente. E tem outro detalhe. Quando a gente olha a nível de país, parece que a gente evoluiu. Porque desde que começou a serem feitos os registros de 2015 para cá, isso começou lá em 2015 só. Primeiro que já é preocupante aí, né? A gente está falando de 2015, são apenas 10 anos, 2015 a 2025. Não trouxe os dados aqui de 2026 ainda, mas 2025 nós tivemos um aumento nos feminicídios, mais de 14,5%. Isso é inaceitável nos dias de hoje. O Brasil registrou só no ano passado mais de 1.568 feminicídios, ou seja, quando a mulher perde a vida só por ser mulher. Então isso é muito triste, preocupante, porque eu vou escalonar para o lado emocional, né? As nossas mães são mulheres, né? Nossas esposas são mulheres, nossas filhas são mulheres. Então toda vez que isso acontece, alguém perde uma mãe, alguém perde uma filha, né? Alguém perde uma esposa. Então é muito triste. Claro que muitas vezes as pessoas próximas também são responsáveis. Aparecida, muito bom dia para você, obrigado pela presença aqui. Um tema, e parabéns pela iniciativa e parabéns principalmente pelas ações. Bom dia, Alessandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, paz e bem a todos. Vamos começar falando de São Miguel do Iguaçu. A gente estava falando, comentei aqui na nossa introdução sobre os dados, porque as pessoas têm que compreender da proporção que a gente está falando, né? Que isso existe, que isso está próximo. Parece que a gente está numa sociedade tão civilizada, mas ainda falta muito para a gente chegar lá, né?
Eu lembro o ano passado, quando eu estive na rádio para fazer o convite para a caminhada, eu falava de um feminicídio que aconteceu na Aurora, há alguns anos atrás. Parecia tão distante, parecia uma coisa assim, longe do município de São Miguel. E, infelizmente, para a tristeza de todos, a gente vai fazer o convite e lembrar do feminicídio que aconteceu no Ipiranga, em setembro de 2025, dentro do nosso município. Uma pessoa conhecida por todos, muito querida. Posso até dizer o nome porque está na mídia, está em todos os locais que você pesquisar. A Jaqueline, né, que aconteceu o ano passado no Ipiranga, que foi assassinada com um tiro na cabeça pelo marido. Na verdade, ex-marido agora, o agressor. Como você acabou de falar, Alessandro, às vezes o agressor está dentro de casa. O agressor está dentro de casa, mas é o marido, o ex-companheiro, o ex-namorado. Às vezes acontece de ser o próprio pai ou um parente próximo. Só que muitas pessoas sofrem, e não é só as mulheres. A sociedade inteira perde com essa falta dessa mulher, porque essa mulher, como você acabou de dizer, tem parentes, tem pais, tem irmãos e é uma vida interrompida. Isso é um trágico, é tirar a vida de alguém, não permitir com que ela desenvolva seus sonhos, a sua capacidade de realizar uma vida que poderia ter produtividade na sociedade, é inaceitável já no nosso século. Bom, e a caminhada, como que ela vai funcionar dia 22? Tem vários pontos que estão sendo preparados para se encontrarem no final dessa caminhada. Nós temos 4 pontos esse ano, são muito felizes, conseguimos aumentar mais um local para concentração para seguirmos juntos na caminhada. Um ponto de começo de concentração vai ser na frente do Departamento de Políticas Públicas, para quem não sabe é no ladinho da Burger Hauser. O segundo ponto de concentração na frente do Supermercado Lar. O terceiro ponto de concentração na frente do Mercado Itaipu. E o quarto ponto na frente da Igreja Matriz, a Igreja São Miguel Arcanjo, que nós vamos contar com a presença do Padre Pedro. Os padres da nossa paróquia estão apoiando a nossa causa e vão se dirigir junto conosco na caminhada. Também temos outras igrejas, nós somos ecumênicas, não temos divisão de raça, de cor, porque o feminicídio não pode se distinguir a esta ou aquela pessoa, nem por idade, nem por sexo, de idade, ou também por questões de religião. Então, independente de religião, nós vamos também a participação do pastor Moacir Leite, que vai vir junto com a igreja dele, a igreja evangélica, participar junto na caminhada. Esses 4 pontos vão seguir em caminhada, vão se encontrar na Rua Farroupilha, caminhar junto, na frente da Farmácia São João, caminhar junto até na Rua Coberta. Quando chega na Rua Coberta, cada pilar, cada poste que sustenta a Rua Coberta vai estar com um mural que remete ao feminicídio. Não vou dizer que é algo bonito, é algo horrível, porque mural de feminicídio não pode ser bonito. Então nós vamos ter alguns murais, algumas coisas assim bem constrangente, que vai te levar até a um pouquinho de medo, mas é para mostrar como é horrível você ver ou participar de uma situação em que a tua família participou de um feminicídio. Bom, aí esse é o ponto. Que hora que vai começar? Vamos sair dos pontos de concentração, todos os pontos de concentração vão sair junto às 13h30, 1h30 da tarde. E depois que nós chegarmos na Rua Coberta, além de ver os murais, nós vamos também ter uma palavrinha de orientação sobre o valor das mulheres, desde lá do tempo da antiguidade, pelo pastor Moacir, e o Padre Pedro vai dar a bênção para as mulheres. Quem que pode participar? Todos, a sociedade inteira pode participar. A causa, como eu acabei de falar, não é de partido político, não é de religião, não faz distinção de raça, de cor, não faz distinção de ideologia, e muito menos de sexo, porque você diz assim, eu não participo porque sou homem, isso é problema de mulher. Feminicídio não é problema de mulher. Se uma mulher morre, você acabou de falar, sua esposa morrer, você vai sofrer. Se tua mãe morrer, você vai sofrer. Então os homens têm que estar unidos com a gente. Se a sociedade se unir, nós vamos estar assim, conseguindo fazer com que esses números que já diminuíram no estado do Paraná, diminuam muito mais.
eu vou colocar assim, você disse que a nível de Brasil aumentou bastante. Realmente aumentou. Mas um pouco não é só porque aumentou, é porque antes as mulheres não se sentiam acolhidas para denunciar. Então elas ficavam acumulado, tipo, crime de feminicídio sempre foi tratado praticamente como suicídio. Eu lembro quando eu era criança, uma mulher, ela se matou com 2 tiros. Não sei como que isso é possível, mas então não eram denunciados como crime de feminicídio. E hoje, como se divulga, se tem abertura para fazer isso, conseguiu aparecer alguns casos que eram sempre encobertos. Aí aumentou muito mais as estatísticas como feminicídio. Bom, vamos aproveitar a tua estadia aqui para a gente entender, porque como que se escala para um feminicídio? Toda corrente tem elos, né? Qual que é o primeiro elo dessa escalada? Muito bom, Cunhasque. Na verdade, assim, você não diz assim, simplesmente a pessoa chegou e fez nada. Isso já vem meditado. Começa com o quê? Com agressões, com palavras de ofensa, com humilhação, começa a reter essa vítima. Você não pode se encontrar com os parentes, proíbe que ela trabalhe, sabe? É uma sequência de violências que não são reconhecidas como violência. Violência psicológica, violência física, violência moral, acaba ofendendo moralmente, falando palavrões, ela começa a se sentir diminuída. Então são várias violências que vêm sendo seguidas e não é caracterizada como violência, porque, querendo ou não querendo, vocês me desculpem que são homens, mas nós vivemos numa sociedade machista. E é que bastante. Assim, se o homem fala... Se desculpar, não, é bastante, não é pouco. Se o homem falar, não, aquilo ali é normal, porque grande coisa, como se as mulheres não tivessem sentimento, como se as mulheres não fossem um objeto. A maioria das mulheres sempre foi objeto, tanto que nós viemos de uma colonização em que mulher sempre foi usada para servir o homem, né? Nunca foi tratada como ser humano. Então, nessa escalada de violência, que não é classificada como violência, as mulheres vão achando natural, até que uma hora isso desencadeia no feminicídio. Não é, foi sem querer no impulso, como acontece no acidente, numa coisa. É uma coisa que vem vindo ao longo do tempo e nunca foi ser feito nada, principalmente a mulher não denuncia, e daí eles acreditam assim que isso vai ficar sempre impune. E o que fazer para não normalizar isso, principalmente? E aí vale para os dois. A gente tem uma sociedade, ela vem culturalmente de uma estrutura machista, porque eu tive a oportunidade de fazer matéria de agro no Dia da Mulher e entrevistar. Aliás, quero mandar um abraço para a dona Vera lá de Aurora, né? Ela e a mãe dela. E elas praticamente viveram sozinhas, cuidando das lavouras nos anos 70, onde dependiam justamente da mão de obra masculina. E assim, elas viveram um preconceito de você mulher contratando homem para trabalhar. E a coisa mais absurda que eu ouvi, para hoje, né? Hoje pra gente que o fato de uma mulher não poder fazer um empréstimo ou fazer qualquer movimentação numa agência bancária, né? Então, olha, isso quando se trata de humanidade é muito pouco tempo, né? E faz pouquíssimo tempo agora, final dos anos 2000, que tinha uma situação que a mulher não conseguia se desvincular se o homem não quisesse do casamento, entendeu? Formal. Então, a gente, como sociedade, a gente está evoluindo muito lentamente nesse sentido. Então, existe sim estruturado essa questão do machismo, queira ou não, e às vezes ele pode estar disfarçado de várias formas na conduta. As novas gerações vão melhorando, a gente vai melhorando com esse quesito, mas os números ainda trazem uma preocupação grande quanto ao feminicídio, que às vezes escala para uma situação que ela foge totalmente da razão, é emocional, e aí perder o controle, perder a pessoa que... um simples relacionamento, né? Há duas questões, né? Geralmente que eu vejo, porque eu falo que a gente vê porque a gente recebe os BOs aqui, então a gente conhece o resumo dessas histórias. Uma delas geralmente é porque o homem não aceitou o fim do relacionamento, né? Ou está se encaminhando para isso, o homem percebe, tem uma situação de controle.
A outra é porque a mulher acaba... A mulher, no geral, como mãe, com esse instinto, ela tem me parece uma dificuldade de desvinculação emocional. De entender que, olha, não dá mais. Isso não vai dar mais certo. Ela vai insistindo, e aí acaba acontecendo o que acontece. Então eu queria que você trouxesse essa elucidação nessas duas situações para a gente começar aos pouquinhos quebrar mais esse elo da corrente, né? Isso tudo está voltado à sociedade. Nós estamos numa sociedade em que cobra muito, especialmente da mulher novamente. Tipo assim, se a mulher separou, praticamente tem 1000 motivos para ela falar assim que ela tinha razão. Mas as próprias mulheres, às vezes, e infelizmente, acabam condenando e jogando a culpa em cima da mulher. Então é um dos fatores, a condenação da sociedade. E a mulher se vê presa a isso. Para não se expor socialmente, ela acaba aceitando algumas coisas e não quer se desvincular do seu próprio agressor, que é o seu companheiro, marido, namorado, quem quer que esteja convivendo com ela. Então um dos fatores críticos é esse, a sociedade condenar a mulher. E quanto o que fazer para que se reverta ou que a gente consiga se libertar disso, eu vou te dizer, aquele velho ditado, a união faz a força, mais do que nunca hoje ele nos ajuda no combate ao feminicídio. Como que nós podemos combater o feminicídio? Não se cale. A comunidade, a sociedade tem que denunciar. Você sabe de um caso que tem violência, não existe mais aquela ditado lá que dizia em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a pau, o que precisar. Faz uma denúncia, todos os órgãos estão ali para ouvir, não precisa nem dizer o nome na denúncia, e se for dito o nome de quem está fazendo a denúncia, nunca ninguém vai saber, é muito sigiloso. Então, tipo assim, você sabe de alguma coisa? A sociedade tem que ajudar, tem que colaborar com isso. As denúncias, não se calar diante da injustiça. As mulheres têm alguma agressão moral, têm alguma agressão psicológica, que é a primeira agressão que não deixa marca, né, que é mais fácil de se fazer. Denuncia. Se você denunciar a primeira vez, pode ele ter certeza que o marido ou o companheiro ou o namorado vai dizer assim, não, ela tem atitude, eu não vou fazer mais isso. Agora, se passar a primeira vez, eu já fiz uma vez, eu vou fazer de novo, não dá nada. É o que a gente ouve, não dá nada. Então, a união da sociedade. Quando as escolas educam as crianças para a igualdade e o respeito na mulher, quando as famílias educam os homens, que homens e mulheres são iguais, quando as igrejas pregam o valor da mulher, desde que eu já falei lá do tempo bíblico, as mulheres sempre tiveram o seu valor, só nunca foram reconhecidos. Então, quando todos se unem e compreendem que a violência contra a mulher não é um problema privado, é um problema de sociedade, é um problema coletivo, nós podemos achar a solução para esse problema. Ou pelo menos amenizar, que vai ser um passo importante para a vida das mulheres, para salvar essas vidas. Então, gente, quarta campanha... Vem aí a quarta campanha de combate ao feminicídio, dia 22 de julho, uma caminhada especial aqui em São Miguel do Iguaçu, para a gente trazer esse assunto para a rua também. O rádio ele tem essa importância, chega na casa das pessoas, abre essa discussão e permite que a gente comece a discutir tudo isso com mais naturalidade. Eu quero agradecer aqui a diretora do Departamento de Políticas Públicas de São Miguel do Iguaçu para as Mulheres, Aparecida Carradori, e já antecipar, próxima pauta a gente vai falar sobre a Casa da Mulher, entender a importância dessa obra, que não é só um prédio que está sendo construído, mas sim a concretização de todo esse trabalho para ajudar a São Miguel do Iguaçu se tornar um exemplo no feminicídio. Daqui a uns anos a gente possa falar, São Miguel do Iguaçu é um exemplo, acho que está caminhando para isso, com tudo que está sendo feito. A Casa da Mulher que está sendo construída lá perto do antigo Citel. Então vamos torcer e vamos trabalhar, não só torcer, né, mas sim agir juntos. E pode contar com a Rádio Jornal lá dia 22 para fazer essa cobertura e levar para mais pessoas ainda esta mensagem. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Obrigada aí à equipe da Rádio Jornal.
Eu reforço o meu convite para que todos, dia 22, quarta-feira, às 13h30, estejam num ponto de concentração para junto caminhar. Cada passo é um passo de conscientização. Obrigada. 8 horas mais 1 minuto, intervalo. Na sequência, eu e a Tati estaremos